Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho o que são células haploide e diploide. Se você gostou do tema, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações e vem para a aula de hoje. Bom pessoal, começando a falar sobre as células haploide e diploide, elas recebem esse nome porque vai depender do número de cromossomos que existem dentro de cada célula de cada ser vivo. E esse número vai variar de acordo com a espécie. Bom, vamos a um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um ser vivo que tem ali dentro de suas células 10 cromossomos. Todo ser vivo tem células que compõem todo o seu corpo. E essa célula recebe o nome de célula somática. Além da somática, todo ser vivo também produz uma célula específica, especial, que quando se unir com outra célula especial, vai dar origem a um novo ser, que é a célula reprodutiva ou o gameta. Muito bem, agora voltando, eu falei para vocês que ele tem 10 cromossomos. Geralmente quando eu falo número direto, eu me refiro à quantidade de cromossomos em uma célula somática. Então, todas as suas células do seu corpo vão ter 10 cromossomos. Agora, os gametas. Os gametas são células reprodutivas. Então, eu tenho um gameta que se une a outro gameta para formar um novo ser. Esse novo ser tem que ter 10 cromossomos. Então, quantos cromossomos terão cada gameta? 5 e 5. Então, nesse caso, nesse nosso exemplo, o ser vivo com 10 cromossomos em todas as suas células somáticas. Vamos pensar num animal. Célula da pele, célula muscular, célula nervosa, células brancas do sangue, todas vão ter 10 cromossomos. Os seus gametas, se eu pensar no animal, o seu óvulo ou o seu espermatozoide vai ter metade do número de cromossomos, que aí quando se junta metade e metade vai dar um inteiro. Tá, e onde entra haploide e diploide aí? É o que a gente vai ver agora, fica ligado. Tô de volta pessoal, e antes de eu começar a explicar para vocês, um tempinho para dar aquele print na tela para estudar mais tarde o que são células haploides e diploides. Bom gente, vamos começar com a célula haploide, que nós vamos representar pela letra N, somente a letra N. Mas afinal, o que é a célula haploide? Ela apresenta um único conjunto de cromossomos. E ele vai surgir a partir da meiose, que é um processo onde uma célula diploide sofre transformações, divisões, e vai originar as células haploides. H aqui, ó, de haploide. Então, o processo de meiose, que é um dos tipos de divisão celular, aliás, gente, já fica ligado aqui no canal que em breve vai ter aula sobre mitose e meiose. Então, a meiose, voltando, é um processo que vai formar as células haploides. E de exemplo, como nós já vimos, são os gametas. Se a gente pensar na espécie humana, os óvulos e os espermatozoides. E aqui eu representei uma célula haploide. Ela tem apenas um conjunto de cada cromossomo. Então, nesse exemplo, nós temos 1, 2, 3. Então, o N dessa célula é 3. 3 cromossomos. E a célula diploide? Bom, esse prefixo di significa duplicado, 2. Então, a célula diploide nós vamos representar pelo símbolo 2N. Né? Se a gente pensar numa equação, é 2 vezes N. E esse N que eu colocar, quando eu multiplico por 2, eu tenho o valor do número de cromossomos da célula diploide. Então, a diploide tem 2 conjuntos cromossômicos. Geralmente, um conjunto vem de um genitor e o outro conjunto do outro genitor. Vai surgir a partir da mitose. A mitose, diferente da meiose, ela vai produzir células com o mesmo número de cromossomos. Então, se eu tenho uma célula 2N aqui, na mitose eu vou produzir 2 células iguais também diploides. E de exemplos nós temos as células somáticas do corpo de um ser vivo. E se nós pensarmos na espécie humana, célula somática corresponde à célula
nervosa, célula da pele, célula do músculo, enfim. Todas as células que formam o nosso corpo, menos os gametas. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma célula diploide. Nós temos dois conjuntos cromossômicos, então um conjunto verdinho e o outro conjunto laranja. Uma célula 2N com 4 cromossomos. Tá, mas quantos tipos de cromossomo eu tenho nessa célula? Gente, uma equação simples de primeiro grau. Se 2 vezes N é 4, quanto vale o N? 4 sobre 2, portanto, o N dessa célula é 2. Ela tem 2 cromossomos de cada grupo. Bom, deu para entender? Mais ou menos? Então fica ligado aí, vem o primeiro desafio da corujinha de hoje. E aí, pessoal, foi muito fácil, muito difícil esse desafio? Eu acho que foi moleza. A pergunta é, quantos cromossomos tem um gameta de um ser vivo cuja célula somática tem 30 cromossomos? Então eu quero saber o valor, o número de cromossomos do seu gameta. Mas o exercício disse que a célula somática tem 30 cromossomos. Ou seja, o 2N é igual a 30. Eu sei que gameta é uma célula haploide, ou seja, uma célula N. Então eu vou resolver essa equaçãozinha aqui de primeiro grau. O 2 está para cá, passa para o outro lado, operação inversa, divisão. Então eu tenho aqui que meu N é igual a 30 dividido por 2, ou seja, 15. Nesse caso, o gameta desse ser vivo tem 15 cromossomos. Moleza, né? Então agora, pessoal, continua acompanhando que nós vamos falar um pouquinho sobre as células haploide e diploide da espécie humana. Estou de volta, pessoal, agora para a gente discutir um pouquinho sobre as células haploide e diploide na espécie humana. Os seres humanos, no caso, nós mesmos. O ser humano apresenta 46 cromossomos em todas as suas células do corpo, ou seja, 23 pares. Lembra que eu falei para vocês? A célula haploide é representada pela letra N e o diploide 2 vezes essa letra N. Tá, se ele tem 46 cromossomos, eu estou falando no total da sua célula somática. Então, meu 2N é igual a 46. Aqui está multiplicando, então o N da espécie humana é 23. Se nós pensarmos nas células haploides, que são os gametas responsáveis pela reprodução, na espécie humana, cada gameta vai ter 23 cromossomos. 23 do óvulo, mas 23 do espermatozoide. Quando se unem após a fecundação, eu tenho a primeira célula ali, o zigoto, com 46 cromossomos. E aí ela vai se multiplicando, aumentando de quantidade de células, tamanho do indivíduo, no caso, não do tamanho da célula. E aí forma um bebezinho, um novo ser. E aí a gente vem na célula diploide. Então, depois da fecundação, o zigoto já vai ter 46 cromossomos, já vai ser uma célula 2N, que é uma célula somática, ou seja, todas as células do corpo do ser humano, com exceção dos gametas. E essas células são responsáveis pela produção dos tecidos. Tecido ósseo, muscular, nervoso, cardíaco, enfim, todos os tecidos do nosso corpo. Então a célula 2N aqui contém 46 cromossomos. Muito fácil, muito difícil. Espero que estejam gostando. Se estiver gostando, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever se ainda não for inscrito, print na tela para estudar mais tarde. E agora vem o segundo desafio da corujinha da aula de hoje. Segundo desafio da aula de hoje. A pergunta é: se uma espécie apresenta N igual a 8, quantos cromossomos tem o gameta dessa espécie? E a gente viu, gente, que o gameta é uma célula haploide, uma célula N. Se o exercício já deu a resposta ali, ó, ficou muito fácil. O gameta desse ser vivo, cujo N é 8,
representa 8 cromossomos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, dessa super revisão sobre célula haploide e diploide. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Bons estudos e até a próxima aula!